Passar. O plano original de Deus para o homem foi esse, foi a comunhão plena. Gênesis 2:7, quando Deus o criou, tinha a vida dele. No hebraico é a palavra de tat, e no grego é a palavra zoe. Eu acho tão lindo esse nome que eu queria que minha filha chamasse Zoe, mas meu marido abençoado não quis deixar. Falou que ela ia ser muito zoada. Mas a segunda, se vier menina, vai ser Zoe. Eu acho lindo, porque Zoe significa aquela que tem a própria vida de Deus. Isso é lindo demais. Quando Deus sopra o fôlego de vida no homem, no hebraico, esse fôlego de vida é a palavra ditate. E no grego é Zoe. Deus soprou a própria vida dele no homem. Isso é lindo. Com o pecado, ele perdeu essa vida no seu espírito. Nós vamos entender isso. Mas nós ainda estamos vendo a aliança perfeita, que é a aliança edênica. Então o homem foi criado perfeito para ter aquela plena comunhão com Deus, para ser eterno, pleno. Pode passar. Lucas capítulo 4, versículo 1, e também está lá em Mateus. Está lá em Mateus 4 e Lucas 4 vai falar da tentação de Jesus lá no deserto. E os dois textos vão falar que Satanás chega para Jesus, que era perfeito, e ele vai falar assim: olha, se você prostrar e me adorar, tudo isso eu vou te dar, porque me foi dado. Foi dado a Satanás através de quem? Por quem? Por quem? Adão. Porque se Deus criou o homem para ser perfeito e pleno e deu toda a autoridade nas mãos de Adão, através do pecado e da desobediência, ele foi separado de Deus. Então ele transfere essa autoridade para Satanás. Por isso que Jesus fala: lá vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Porque Jesus nunca pecou. Então o plano original de Deus era que o homem fosse pleno, sem pecado, sem culpa, sem medo, sem nada, para sempre em comunhão com Ele. Só que a desobediência do homem em escolher comer do fruto e ser separado de Deus foi uma quebra de aliança. E quebra de aliança resulta em quê? Morte. Então ele precisava morrer. Só que ele, a princípio, não morre fisicamente, mas ele teve outro tipo de morte, que foi a morte espiritual. Nós vamos ver isso. Pode passar. Gênesis 3, o capítulo mais triste da Bíblia inteira. Nós conhecemos muito bem essa história. A Eva fica tentada com o fruto. Satanás convence a Eva, porque a árvore parecia boa, se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. São os três pecados, vamos colocar assim, né, gerais da humanidade: soberba da vida, cobiça dos olhos e cobiça, como é que é? Cobiça da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Acho que é isso mesmo, né? Que fala lá em, se eu não me engano, Romanos. Que foi o que aconteceu com Eva. A árvore é desejável para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Soberba da vida, concupiscência da carne e concupiscência dos olhos, isso mesmo. A árvore do conhecimento do bem e do mal representava a escolha por Deus. Então quando Deus fala assim: você pode comer de todas as árvores, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Essa palavra morrerás no original dá uma ideia de morrendo morrerás. Por quê? Quando o homem e a mulher comem do fruto, eles caem mortos fisicamente naquele mesmo momento? Não. O que acontece com eles? Percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e tamparam a sua vergonha, a sua nudez. No mundo espiritual, sabe o que estava acontecendo? Exatamente, eu gostei por mais que tenha suas licenças poéticas, eu gostei dessa cena em Gênesis, porque representou, dessa novela aí que estão passando, porque representou exatamente no mundo espiritual o que aconteceu. O homem e a mulher eram plenos, eles viviam nus. Gênesis 2:25 fala que o homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Só que a primeira coisa que eles sentem depois de comer do fruto é o quê? Vergonha, porque eles pegam folhas para cobrir a sua nudez. Mas eles sempre estiveram nus.
Porque o pecado, ele teve muitas consequências. Só que quando a Bíblia fala, certamente morrerás, se você quiser anotar isso, porque não tem na sua apostila, existem 3 tipos de morte. A primeira morte é a morte espiritual. Morte espiritual. Que é a separação do homem de Deus. Morte espiritual é a separação do homem de Deus. Segunda morte, a morte física. Segunda morte, a morte física, é a separação do espírito do homem do corpo do homem. A separação do espírito do homem do corpo do homem. Terceira morte, morte eterna. Morte eterna é a separação eterna do homem de Deus. Separação eterna do homem de Deus. Então são 3 tipos de morte. Morte espiritual é a separação do homem de Deus, no seu espírito, né? Porque os dois são espíritos. Segundo tipo de morte é a morte física, que é a separação do espírito do homem do seu corpo físico, que é o que nós vemos hoje quando alguém que nós amamos morremos. Por que nós sofremos tanto quando alguém morre? Porque nós não fomos criados para morrer. É uma das consequências do pecado. Por isso que a gente sofre tanto. A gente foi criado para ser eterno. Terceiro tipo de morte é a morte eterna, que é a separação eterna do espírito do homem de Deus, que nós chamamos de inferno. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Então essa aliança aqui, nós ainda estamos na aliança perfeita, aliança plena, aliança linda, maravilhosa, tudo era perfeito. Aliança edênica, pode passar. Olha as palavras dessa aliança, promessas de bênção. Se você for ler Gênesis 1 ali, tem as promessas que eram feitas ali, ó. Imagem e semelhança de Deus, frutificação e multiplicação, sujeitar a terra, ter domínio sobre tudo, está na sua apostila. Comer ervas e frutas, lavrar a terra, promessas de bênção. Essa aliança era perfeita, tinha várias promessas, porque quais são as partes da aliança? Palavra, sangue e selo. Vamos lá, quais são as partes? As palavras dessa aliança, primeira parte dessa aliança, promessas de bênção, tudo isso aqui estava incluso. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, cresça ele, frutifique, multiplique, sujeita a terra, tenha domínio. Então, todas as promessas de bênção, pode passar. Mas tinha promessas de maldição nessa aliança perfeita? Tinha. Se comer do fruto, certamente morrerás. Tinha uma promessa de maldição, não coma. Deus, ele deu um alerta, não coma, mas se comer, vai ter consequência. Se comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria. Os termos dessa aliança é fé e obediência. Tanto que Adão, quando come do fruto, ele desobedece. Então, o pecado original não é um fruto em si, é a desobediência de uma ordem de Deus. O juramento não consta porque a aliança era perfeita, era Deus que estava fazendo, então Deus não precisa jurar porque Ele nunca vai mentir. E o livro dessa aliança? Gênesis, capítulo 1 e 2. Essa aliança perfeita está nesses 2 capítulos. Pode passar. O sangue dessa aliança, o sacrifício, aí eu quero ver. Se a aliança era perfeita, teve algum sacrifício nesse meio tempo? Pode participar, tá, gente? Sim, não, talvez. Teve algum sacrifício? Algum sangue foi derramado?
Sim, não, talvez. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Quem não acha nada? Ah, entendi. Sangue foi derramado, toda aliança ela precisa de ter derramamento de sangue, sim ou não? Mas essa era perfeita, precisou ter derramamento de sangue? Sim. Teve derramamento de sangue? Sim. Olha que interessante, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, perfeito, maravilhoso e tal. Mas Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Aleluia, Jesus. E aí ele faz o quê? Uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E aí ele põe Adão para dormir e tira o que de Adão? O que aconteceu? Sangue foi derramado. Já viu tirar uma costela sem derramamento de sangue? Carol, mas a Bíblia não fala sobre isso. E eu sempre falo a seguinte frase, se você quiser pode anotar. O que a Bíblia não afirma com clareza, você não pode aceitar como certeza. O que a Bíblia não afirma com clareza, você não pode aceitar como certeza. Aí vira achismo. Eu acho isso. Eu só posso afirmar aquilo que a Bíblia fala 100%. A Bíblia afirma isso com clareza. Então eu posso aceitar com certeza. A Bíblia não afirma que sangue foi derramado ali. Então eu não posso falar 100% que aquilo ali foi um derramamento de sangue. Porque Deus é Deus, Ele pode fazer do jeito dele. Mas fica subentendido pra gente que se toda aliança de sangue tem um derramamento de sangue, essa aliança perfeita, o derramamento de sangue, que a única forma de ter derramamento de sangue nessa aliança foi no retirar da costela de Adão. Ah, Carol, mas Deus é Deus, não podia nem ter caído sangue. Ok. Mas a única forma que nós vemos possível de um sangue ser derramado nessa aliança, já que era perfeito e não teve sacrifício de animal, foi nesse momento. Então, não podemos afirmar, mas é a única forma possível que a gente vê, porque a costela de Adão foi retirada para que a mulher fosse feita, né? E quando você vai comparar Adão, que era um homem perfeito, com Jesus, que também era um homem perfeito, você vai ver que da costela de Adão, a costela de Adão precisou ser removida para que a mulher nascesse. E a costela de Jesus foi ferida, o lado de Jesus foi ferido para que a noiva nascesse. A igreja nascesse. E teve derramamento de sangue, mesmo Jesus sendo perfeito. Então nos dá a entender que o derramamento de sangue dessa aliança é na hora que Adão foi posto para dormir e a costela foi tirada. Eu não posso afirmar, porque a Bíblia não afirma, mas nos dá a entender dessa forma. Tá vendo como que é bom você ter esse equilíbrio? Você pode entender algo, mas você não pode afirmar aquilo, porque a Bíblia não afirma. Ah, eu acho isso, ok, então eu sei que é o que você acha, mas você só pode afirmar aquilo que a Bíblia afirma, amém? Senão dá margem para várias heresias aí, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então o sacrifício que dá a entender é o tipo de Adão e Eva, que foi quando Adão foi retirado da sua costela e tal. O mediador dessa aliança foi o próprio Deus. Só tinha Adão, Eva e Deus. Quem foi a testemunha dessa aliança? O próprio Deus, não tinha mais ninguém, né? Então Deus, ele foi ele mesmo que foi o mediador dessa aliança perfeita. E o santuário dessa aliança, onde foi feita essa aliança? No Jardim do Éden. Só que, pode passar. Aí vamos ver o selo. O selo dessa aliança não tem nenhum sinal, porque a aliança era perfeita, não precisou de nenhum selo. A prova dessa aliança era a árvore da vida. A árvore da vida era quando o homem comia da árvore da vida, era o que dava para o homem eternidade. Tanto que quando o homem deixa de comer da árvore da vida, Deus ele vai falar para tirar o homem do jardim, porque se ele ficar na condição de pecador, ali no jardim, separado de Deus, e ele comesse de novo da árvore da vida que dava para ele eternidade, ele seria eternamente separado de Deus. Então Deus expulsar o homem do jardim não foi um castigo de Deus. Na verdade foi uma revelação do amor de Deus ao homem. Eu te amo tanto, que eu prefiro que você fique longe do paraíso, mas desfrutando da minha presença, do que você permaneça no paraíso, mas nunca mais vai poder ter comunhão comigo. E nós vamos ver isso, porque o próprio Deus fala isso em Gênesis 3:24.
Então o diabo, pelo engano, incitou o homem a destruir a aliança do Éden. Adão quebra essa aliança perfeita, maravilhosa, plena. Quebra de aliança resulta em morte. Pode passar. Aí entra a aliança adâmica. Deus prometeu que o homem seria a sua imagem, a sua semelhança, e que ele teria uma comunhão com o homem. E aí, provavelmente, com certeza, Deus ficou muito triste com essa quebra de aliança. Então, Deus, ali, ao invés de desprezar o homem, simplesmente deixar o homem para lá, ele prefere fazer uma nova aliança, mesmo sabendo que o homem poderia quebrar essa aliança de novo. E aí, ele vai fazer uma nova aliança com o mesmo homem, Adão. Pode passar. Gênesis 3, abra lá comigo em Gênesis 3. Gênesis 3. Depois que nós conhecemos toda a história, Adão escolhe, tanto Eva quanto Adão escolhem comer do fruto. Eles são separados de Deus. Naquele momento eles não morreram fisicamente. Aí por isso que eu pedi para você anotar a morte física, espiritual e eterna. A morte espiritual é a separação do espírito do homem de Deus, que é espírito. Então teve uma ruptura ali, eles foram separados. Eles não tinham uma comunhão plena. Eu gosto de dar uma ilustração que para algumas pessoas fica meio esquisito, mas só para quem é visual, visualizar junto comigo. Eu tô grávida. Quando o neném nascer, tá tudo aqui, tudo junto, tudo dentro, tal. Quando o neném nascer, ele nasce conectado comigo através do quê? Cordão umbilical. Ali passa a alimentação, ali passa o sangue, ali passa tudo, né? Só que no momento que ele nasce, a partir de agora ele precisa caminhar independente de mim. Então o que é feito com ele? Corta o cordão umbilical. Eu imagino mais ou menos isso aqui, nessa questão, é algo bom, né? O corte do cordão umbilical. Mas eu imagino exatamente isso que aconteceu no mundo espiritual. O homem e Deus era um só. Eles eram perfeitos, eles eram plenos. Eles tinham plena e perfeita comunhão, sim ou não? Sim. Só que no momento que o homem escolhe comer do fruto, ele escolhe viver essa separação e a partir de agora ele vai caminhar independente de Deus. É como se fosse cortado, cortou algo entre eles. Porque eles eram plenos, conectados, perfeitos, eternos. Só que algo chamado pecado veio e separou os dois. E a partir de agora, o homem vai viver independente de Deus. Recebendo influências de Deus, mas também recebendo influências de Satanás. Então foi lógico que isso é bem alegórico, é bem figurativo, mas é só para você ter mais ou menos uma ideia do que aconteceu. Houve uma ruptura, houve uma separação. Essa é a morte espiritual. Se o homem nunca tivesse pecado espiritualmente, desobedecido a Deus, ele iria morrer fisicamente algum dia? Sim ou não? Nunca, porque o homem foi criado para ser eterno. Então presta atenção. Se o homem nunca morresse espiritualmente, ele ia existir morte física algum dia na vida? Não. A morte física só existiu como consequência do pecado. Porque depois que o homem peca, Deus agora vai ter que limitar a vida do homem. E aí lá ele vai falar o quê? Porque a partir de agora tu és pó e ao pó voltarás. Ou seja, Deus está instituindo ali a morte física depois do pecado. Sim ou não? E lá, isso foi em Gênesis 3. Em Gênesis 5, vários capítulos depois, a Bíblia vai falar: então viveu Adão 930 anos e morreu. Morreu aonde? Morreu aonde? Fisicamente. Mas ele já tinha morrido espiritualmente. Mas a morte física, ela é uma consequência da morte espiritual. Se Adão nunca tivesse pecado, ele iria morrer fisicamente? Agora eu vou deixar uma pulga atrás da sua orelha, eu vou responder só semana que vem. Jesus pecou em algum momento? Ele poderia morrer fisicamente? Algum momento ele poderia morrer fisicamente? Não. Porque morte física não é consequência da morte espiritual? Jesus morreu espiritualmente? Ele pecou em algum momento?
Ele poderia morrer fisicamente? Então nós vamos descobrir como que ele morre. Por que que ele morre? Gênesis 3, vai lá comigo. Gênesis 3. Não agora, nós vamos descobrir só semana que vem, tá? Você vai ficar pensando aí tudo. Então Gênesis 3 é o livro mais triste da Bíblia. Então ele vai falar, eu estou em Gálatas 3, nunca que eu vou achar aqui, né? Mas tudo bem. Gênesis 3 vai falar sobre a queda, a separação. Aí Deus vai começar a lançar as maldições. E sabe o que é o mais interessante? Que você não vê em nenhum momento Deus lançando uma maldição direta ao homem. Deus não fala, maldito é você, Adão, maldito é você, Eva. Não, Deus fala, maldito é a terra por sua causa. Maldito é isso por causa de você. Deus ama tanto o homem que ele não lança uma maldição eterna. Toda a terra vai sofrer por causa do pecado de Adão. E ele vai colher muitas consequências por isso. Mas ele não lança uma maldição direta aqui. Olha que interessante. Nós conhecemos a história, a serpente mais astuta que todos os animais e tal. Vai lá comigo no versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore era agradável ao paladar, atraente aos olhos, desejava para dar o entendimento, tomou do fruto e comeu, deu a seu marido e comeu também. Os olhos dos dois se abriram, percebendo que estavam nus, juntaram folhas de figueira para cobrir. Isso aqui é o primeiro ato de religiosidade humano. O homem tentando fazer na força do seu braço aquilo que só Deus pode fazer. Ele pegou a folha de figueira e tentou cobrir a sua nudez, a sua vergonha. Funcionou? Porque o homem não pode cobrir o seu pecado. Somente Deus pode perdoar ou encobrir. Então, a primeira coisa que Deus faz depois que conversa com eles é o quê? Mata o animal e tira as folhas de figueira e coloca vestes de animais. É como se Deus estivesse falando para o homem, não é nenhum ato que você fizer que vai justificar o seu pecado. Vai ser um ato vindo de mim. Vocês vão entender daqui a pouco. Olha isso, versículo 8. Gente, esse versículo 8 é surreal. Presta atenção. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, isso era comum. Isso acontecia todos os anos, todos os dias. Era normal todo dia Deus vir ter comunhão com o homem na viração do dia. Alguns falam que era 6 horas da tarde, alguns falam que é de manhã. Não interessa o horário, querido. Deus vinha ter comunhão com o homem, isso que importa. Olha isso. Mas esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus o perguntou: onde está você? Olha aqui para mim. Esse versículo para mim é um dos mais fortes. Tem como o homem se esconder de Deus? Alguns pregadores, eu já vi pregadores pregando essa parte, falando assim, porque Deus estava brincando de esconde-esconde com o homem. Senta lá, né? Você acha mesmo que Deus não sabia que o homem estava de trás da moita? Um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Mas então por que ele perguntou onde está você? Não é porque Deus não sabia aonde geograficamente o homem estava. Presta atenção. O homem não era conectado com Deus? Olha todo mundo aqui para mim. O homem não era conectado 100% com Deus, em comunhão plena com Deus? No momento que o pecado entrou, houve uma ruptura, a morte espiritual, a separação do homem de Deus no espírito. Sim ou não? Quando Deus pergunta, onde está você? Sabe o que eu imagino? Eu não imagino Deus perguntando, onde geograficamente está você? Eu imagino Deus perguntando assim, onde está você? Porque eu não te sinto mais na minha presença. Porque o homem era conectado com Deus, aí agora teve um buraco, teve um vazio, não só para o homem, mas o homem foi afastado de Deus. Então Deus pergunta, onde está você? Gente, Deus sabia que o homem tinha pecado, mesmo ele estando lá no céu. Ele precisava vir falar isso? Não, mas o seu pecado não afasta e não muda quem Deus é. Se é do caráter de Deus todos os dias vir ter comunhão com o homem,
Não foi porque ele pecou que ele não veio, porque nada muda a Deus, nem o pecado. Ele veio normalmente ter comunhão, mas ele esperava arrependimento do homem. O pecado não mudou a Deus. Deus veio da mesma forma. O pecado mudou o homem, porque Deus veio da mesma forma. Se o homem tivesse se arrependido e falado: Deus, eu pequei, eu desobedeci, me perdoa, vamos reconectar, vamos fazer alguma coisa, talvez a história teria sido outra. Mas quando Deus aparece e pergunta: onde está você? O que Adão responde? Eu ouvi os teus passos, tive medo e me escondi. Aí Deus pergunta, mesmo ele já sabendo, ele nos pergunta: por acaso você comeu do fruto que eu te mandei não comer? E aí era o momento que Adão precisava se render, chorar e falar: eu fiz, eu errei. É isso que falta em nós hoje, arrependimento genuíno, falar: sim, Deus, eu não estou valendo nada mesmo não, porque mesmo assim eu errei, de novo eu caí, de novo eu fiz. Só que ao invés de assumir os nossos erros, o que a gente faz desde Adão? Transfere o erro para o outro. Ah, Deus, eu fiz, mas foi porque meu pai fez isso. Eu fiz, foi porque o outro me tentou. Eu fiz porque estava fácil demais. Eu fiz, não interessa o motivo. Arrepende porque você fez porque você quis. Você tem opção de dizer não para o pecado, mas você peca porque você quer. Adão poderia simplesmente falar: Deus, eu não aguentei, eu fui no ouvido da Eva. Se ele tivesse assumido o erro, teria sido diferente a história. Mas o que ele faz? Foi a mulher que tu me deste. Porque é isso que a gente faz. A gente transfere a culpa para o outro. E quando não tem mais ninguém para a gente transferir a culpa, a gente transfere a culpa para Deus. Foi porque o Senhor permitiu. Foi porque o Senhor deixou. Onde estava o Senhor? Não, foi porque você é cara de pau mesmo e você quis. Porque você tinha a opção de não fazer. A árvore estava lá o tempo todo da sua existência. Por que você não fez antes? Porque você não quis antes, mas naquele momento você quis. É porque é muito mais fácil a gente transferir a culpa do que a gente assumir que a responsabilidade é nossa pelo erro. Isso mudaria tanta coisa, querido, se você assumisse a responsabilidade e falasse: Deus, eu preciso de ajuda mesmo, porque eu não estou aguentando sozinho nessa área. Mas é mais fácil você falar assim: ah, porque a menina me tentou, ah, porque o homem me tentou, ah, porque foi mais forte do que eu, ah, porque a carne é fraca. Quem disse que pecado é vitamina? Né? Porque aí para desculpa, né? Não é. Carne é fraca, você sujeita ela ao seu espírito e domina ela. Simples assim. Não é tão simples na prática, mas simples assim, né? Mas olha o que aconteceu. Por acaso você comeu do fruto que eu te mandei, que tinha proibido você de comer? Foi a mulher que tu me deste por companheiro que me deu o fruto da árvore, eu comi. O Senhor, Deus, perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Eva faz a mesma coisa, transfere a culpa para a serpente. Eu imagino Deus olhando para a serpente olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém para culpar, fui eu mesmo, fazer o quê? Né? Então Deus, olha isso, gente, versículo 14. Então o Senhor Deus declarou a serpente. A primeira a ser amaldiçoada é a serpente. E olha o que Deus vai falar. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos. Ele lança uma maldição direta para a serpente. Aí vai vir o versículo 15. E esse versículo 15 é muito importante, porque nós chamamos ele de proto-evangelho. O que significa isso? A primeira vez que o evangelho vai ser pregado na Bíblia, não vai ser no Novo Testamento, é Gênesis 3,15. Olha o que Gênesis 3,15 vai falar. Deus está falando para a serpente. Deus está falando para a serpente, para Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e o descendente dela. Este descendente vai te ferir a cabeça e tu vai ferir o calcanhar. Aqui tem duas promessas sendo feitas: a redenção do homem e o julgamento de Satanás. Olha isso, gente, a primeira vez que o evangelho é pregado na Bíblia, Deus prometendo neste versículo que o descendente da mulher viria para acabar de uma vez por todas com essa separação entre o homem e Deus, esmagar a cabeça de Satanás e redimir o homem. Jesus, ele foi prometido, não é em Mateus,
É antes da fundação do mundo. Antes de qualquer coisa disso acontecer, ele já tinha sido entregue. Então, nesse versículo, tem duas promessas. E olha que interessante. Deus falando para Satanás: porém inimizade entre ti e a mulher. Percebe que o homem não está envolvido na história? Deus não prometeu que porém inimizade entre ti e a humanidade. Ele fala: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o descendente dela e o seu fruto. Porque Satanás dá fruto? Dá vários frutos, ruins, podres, tudo. Mas ele tem descendente? Porque só quem tem descendente são os humanos. E Satanás não tem um corpo físico. Todas as vezes que ele age na terra, ele usurpa o corpo de alguém. Por quê? Porque ele nunca nasceu, ele foi lançado aqui. Jesus não, Jesus nasceu, então ele tem direitos legais. Satanás sempre foi ilegal nessa terra, sempre. Porque ele nunca nasceu aqui, ele foi lançado aqui. Então presta atenção. Deus está falando o quê? Porém inimizade entre ti e a mulher, entre o descendente dela e o seu fruto. Este descendente vai te ferir a cabeça e você vai ferir o calcanhar. Calcanhar ferido tem cura? Sim ou não? Se você fere seu calcanhar, tem cura? Agora, cabeça esmagada tem cura? Não. Então são duas promessas. A redenção do homem através do descendente da mulher e o julgamento de Satanás de uma vez por todas. Esse versículo é um dos mais importantes da Bíblia inteira. Talvez ele resuma a Bíblia inteira. O pecado do homem, a condenação, o julgamento de Satanás no final de todas as coisas e a redenção da humanidade. O evangelho inteiro sendo pregado em um versículo. Gênesis 3,15. A semente viria da mulher. Percebe que o homem não está envolvido na história? Por quê? Como que Jesus foi gerado? Foi o resultado de um espermatozoide dentro da mulher? Nós vamos ver nas aulas que vem. Que é muito forte, que eu já estou pensando lá na frente. Pode passar. Olha as palavras dessa aliança. Promessas de maldição. Maldição da serpente. Deus vai lançar uma maldição direta na serpente, que nós já vimos aí. Maldição do diabo. Julgamento da mulher. Julgamento do homem. Se você continuar lendo aí os versículos, Deus vai julgar o homem. Deus vai julgar. Maldita é a terra por sua causa. Maldita. Ele vai dando as consequências deste pecado. Pode passar. Maldição da terra, maldição do reino animal, julgamento do pecado na morte. E aí chega Gênesis 3. Vai comigo em Gênesis 3, versículo 22. Gênesis 3, versículo 22, diz assim. Antes disso, olha que coisa linda. Qual que era o nome da mulher antes do pecado? Qual que era? Não. O nome da mulher antes do pecado era mulher. Eva foi dada à mulher depois do pecado. Vamos ler? Sempre esteve aí, você nunca viu isso. Gênesis 3:20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Quando você vai olhar, quando Deus cria a mulher, e Adão olha para ela e ele fala o quê? Uau! Você será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Ou em outra versão, você será chamada mulher, porque do homem foi tomado. No original, é muito engraçado, gente. No original, homem é a palavra ishi. Ishi. É verdade, olha lá no hebraico. E a mulher? Isha. Isha lá, muito ouro, né? Quem lembra? Isha. Então, quando o homem fala, uau, você será chamada Isha, porque do Ishi foi tomada. Como algumas pessoas dizem, né? O homem foi o rascunho, a mulher foi a obra-prima, aleluia, né?
Fato é que a gente não vive sem os homens não vivem sem a gente, aleluia, está tudo certo. Mas presta atenção, no original, a mulher, o nome da mulher era mulher. Só depois do pecado é que ele troca o nome dela para Eva. Por quê? Olha, gente, que coisa linda! Gênesis 3,15, Deus está prometendo que o descendente vai vir da mulher. Quem era a mulher? Eva. Depois chamou Eva, mas era a Eva. Olha o que Adão faz. Adão creu tanto na promessa de Gênesis 3,15 que o Redentor, que o Salvador viria da mulher, que ele muda o nome dela. Ele fala, a partir de agora, o seu nome será chamado Eva. Sabe o que Eva significa no grego, no Novo Testamento? Vem da mesma raiz da palavra Zoe. Significa aquela que gera a própria vida de Deus. O que Adão está fazendo? Eu acredito tanto na promessa de Gênesis 3,15, que eu vou trocar o seu nome. Você agora vai ser a mãe de todos os seres viventes. Você vai ser aquela que gera a própria vida de Deus, para que nós sejamos redimidos. Olha que lindo. Tudo na Bíblia tem um significado, querido. Nada é à toa. No versículo 20, ele troca o nome dela. E versículo 21, o Senhor Deus fez roupas de pele, com ela vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, só que ele experimentou o mal. O homem sempre foi como Deus, mas sem precisar experimentar o mal. A diferença agora, depois do pecado, é que o homem se tornou como Deus, conhecedor do bem e do mal, mas experimentando o mal. Então agora ele não vai receber só influências diretas de Deus. Agora ele vai receber influências de todos os lados, inclusive de Satanás. Aí ele fala o quê? Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida. Porque se o homem está morto espiritualmente, separado de Deus, e a árvore da vida dava eternidade para o homem, se o homem continua no jardim e come do fruto que dá para ele vida eterna, ele vai ser o quê? Eternamente separado de Deus. Sim ou não? Então o que Deus faz? Ele não pode comer do fruto da árvore da vida e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho de volta para a árvore da vida. Então Deus expulsar o homem do jardim não foi... Eu sempre achava, nossa, poxa Deus, o homem já pecou, já estava separado, não sei o quê. Tinha que expulsar ele do paraíso, por que não deixou a gente lá, né? Mas quando você entende, estuda, você fala, uau, Deus expulsar o homem do jardim não foi um castigo de Deus. Na verdade, foi um amor de Deus sendo revelado. Porque se o homem na condição de pecado, separado de Deus, continua no jardim e come da árvore da vida e vive para sempre, ele ia viver para sempre separado de Deus. Então Deus tira o homem do jardim para dar uma chance de redenção para ele lá na frente. Deus revelou o seu amor. Eu te amo tanto que eu quero te dar uma segunda chance. Se você ficar aqui, você vai comer do fruto da árvore da vida. E você não vai ter uma segunda chance. Você vai ser para sempre separado de mim. Então ele expulsa o homem do jardim. Pode passar. Os termos da aliança, Eva, mãe de todos os seres viventes, Adão muda o nome de Eva, recebendo as capas de pele. Olha que coisa linda, gente. Deus, ele tira as folhas de figueira que Adão e Eva cobrem, eles mesmos fazem. E Deus, ele está instituindo um novo princípio. Deus, ele mata. O que o animal tinha a ver com o pecado da humanidade, o pecado de Adão e Eva? Nada. Se matasse a cobra, tudo bem, né? Mas ele mata um animal inocente. Deus, ele está instituindo um novo princípio. Um inocente vai precisar morrer para que o pecado do homem seja encoberto. E a partir dali vão ser feitos sacrifícios. Você lembra que uma vez por ano tinha que fazer sacrifícios de animais, aquela coisa, para encobrir o pecado da humanidade? Por que encobrir? Porque um animal foi morto. Só que quem pecou foi o animal? Foi o homem.
Então ali era algo simbólico. O inocente, um animal inocente vai morrer para o pecado da humanidade ser encoberto. Até que vai chegar um dia que virá um homem perfeito, inocente, que vai morrer. E aí não vai precisar mais encobrir pecado. Ele vai vir para perdoar os pecados. Só que lá em Gênesis 3:21, Deus instituiu um novo princípio. O inocente vai precisar morrer. Ele mata o animal inocente para encobrir o pecado da humanidade. As vestes, as capas de pele. Eva é respondida por sua fé, então ela tem filhos, né? A gente sabe, Caim, Abel, depois Sete. A gente conhece a história. Adão comunica aos seus filhos os sacrifícios de fé. Você vai ver isso em Gênesis 4 e Hebreus 1, pode passar. O juramento não consta e o livro dessa aliança, Gênesis 3 e Gênesis 4. Essa aliança adâmica, que é a aliança da redenção, Deus prometendo a redenção da humanidade, está em Gênesis 3 e em Gênesis 4. Pode passar. O sangue dessa aliança, o sacrifício, o animal inocente morre. Então, um animal foi morto, sangue foi derramado. O mediador dessa aliança ainda é o próprio Deus. O próprio Deus é o mediador. E o santuário também no Jardim do Éden. Essa aliança ainda foi feita no Jardim do Éden. Pode passar. E o selo dessa aliança? Qual que é o selo? Qual que é a marca dessa aliança? As vestes. Não tinha outras pessoas ali, mas todas as vezes que Adão e Eva olhavam para si mesmo e eles se viam com aquelas vestes, eles se lembravam do que Deus tinha feito por eles. Aquele ali era o selo, aquele ali era a marca, aquele ali era o sinal desta aliança. Pode passar. Aí nós entramos na aliança noética. A aliança noética nós só vamos passar por ela, porque amanhã nós vamos falar especificamente da aliança abraâmica. Então eu vou só citar a aliança noética. Nesses últimos minutos que eu tenho. A aliança noética foi o seguinte: depois a gente conhece a história. Depois que Adão e Eva saem do jardim, eles têm filhos, Sem, Cã. Não, esse é Noé. Depois que Adão sai, eles têm Caim e Abel. E aí nós conhecemos a história. Caim vai ficar revoltado porque Deus aceita a oferta de Abel, mas não aceita a dele. E ele vai matar. Gente, pensa isso. Ele vai matar o próprio irmão. E aí, em Gênesis 4, quando você vai ver que é a primeira vez que Deus vai lançar uma maldição direta para o homem. Até então Deus falou, maldita é a terra por sua... Deus nunca lançou uma maldição direta. Mas, antes de Caim matar Abel, você vai chegar em casa, você vai ler Gênesis 4. Antes de Caim matar Abel, Deus aparece para Caim e fala, por que você está abatido em seu espírito, em sua alma? Que você está abatido? Ele fala assim, por acaso se você fizer o bem, você não vai ser aceito? Mas cuidado, porque... Vamos ler lá rapidão. Mas o pecado está à sua porta e bate. Cadê? Passado algum tempo, versículo 3, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, gente, Deus aparece para Caim e ele mesmo fala com Caim. Por que você está furioso? Por que transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O que Caim responde? Gente, Deus está aqui conversando com Caim. Deus está alertando Caim. Sabe o que Caim responde? Nada. O próximo versículo fala, disse Caim, Abel, vamos para o campo. Ou seja, ele fingiu que Deus não falou nada e continuou o seu plano maquiavélico. E ele vai e mata o seu irmão. Depois Deus aparece para ele e fala assim, Caim, onde está o seu irmão? E o que ele responde? Por acaso sou eu o tutor, cuidador do meu irmão? E ainda mente na cara de Deus. Ele sabia muito bem onde ele estava, ele sabia muito bem o que ele tinha feito. A primeira vez que Deus vai lançar uma maldição direta no homem, porque Deus avisou antes diretamente para Caim. E ele fala assim,
Escute, versículo 10. Da terra o sangue do seu irmão está clamando, a vida, né? Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão e o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, não te dará mais força. E aí vai ter várias consequências do que ele fez. E uma das consequências é o sinal que ele vai receber. Caim vai receber um sinal e ele fala: eu não posso suportar isso. Porque aonde eu for vão querer me matar, porque eu vou ser marcado. E aí Deus fala: ninguém vai matar você, porque aquele que te matar será vingado 7 vezes mais. Mas ele foi marcado, ele recebeu um sinal. E todo mundo que olhava para Caim sabia do que ele tinha feito. Sabia que ele tinha ido contra Deus e que Deus tinha marcado ele negativamente. Então ele era um sinal negativo. E aí, por causa disso, a gente conhece que ele foi amaldiçoado e foi para outras terras. Aí depois Eva tem Sete. Só que a gente não entende. O que a gente não entende? A Bíblia fala claramente que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas. Gente, Adão viveu 530 anos. Não, 930 anos. Então pense no tanto de filho e filha que ele teve. Teve muitos filhos e filhas. Mas por que a Bíblia só fala de Caim, Abel e Sete? Primeiro que naquela época as mulheres não eram contadas na genealogia. E segundo que quem eram os primogênitos eram só os homens. Então Caim era para ser o ascendente de Jesus. Era para ser o cara. Só que não foi, porque ele foi amaldiçoado. Então tinha que ser Abel. Mas por que não foi Abel? Porque ele foi morto. Então, o primeiro homem que veio depois dele foi Sete. Mas entre um e o outro, deve que tiveram muitas mulheres. Só que as mulheres não eram contadas. E deve que tiveram outros homens também, depois de Sete. Mas por que só registra esses? Porque os primeiros que eram colocados como o primogênito, o descendente. E os outros, tanto que até hoje os reis, né? É o primeiro que vale. O segundo filho não é nada, né? É o primeiro. Então, assim, a Bíblia fala que eles tiveram outros filhos e filhas. Porque tem gente que fala assim, mas Cã casou com quem? Quando ele saiu do jardim, tinha outras pessoas lá fora. Eu não acredito que tinha outras pessoas fora do jardim. Tem algumas pessoas que acreditam. Mas para você acreditar que tinha outras pessoas fora do jardim, você tem que acreditar que Deus criou 2 Adãos. Eu não acredito nisso, senão Deus tinha colocado aqui. Mas naquela época, incesto não era pecado. Então, eles casavam com as irmãs, com as primas, com todo mundo. Era a mesma família. Até que vem, em Gênesis 6, a corrupção do gênero humano. E aí, tem muitas pessoas, já vou encerrar nisso, e amanhã a gente cita Noé e passa para Abraão. A corrupção do gênero humano, a Bíblia vai falar o que em Gênesis 6? Deus se entristece de criar o homem. No original, não é se arrependeu. Deus se entristeceu. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então Deus não se arrepende de criar o homem. Porque ele já sabia que o homem poderia fazer tudo isso. Mas ele se entristeceu de criar o homem. Então ele vai destruir toda a humanidade e recomeçar de novo. Só que o que acontece? Lá em Gênesis 6 fala que os filhos dos homens tiveram relação sexual com as filhas de Deus. E por isso nasceu a corrupção do gênero humano. Aqui entra 3 linhas teológicas. Nenhuma delas são provadas. Você escolhe uma e seja feliz. Aleluia. A primeira linha teológica é que os filhos de Deus e as filhas dos homens, os filhos de Deus, a primeira linha, eu acho muita viagem, né? Mas tem gente que acredita. Os filhos de Deus, eles falam que são os anjos caídos que se materializaram e tiveram relação sexual com as mulheres normais, ser humano, e por isso a humanidade foi corrompida. Então essa é uma linha teológica. Não, nenhuma delas são comprovadas, são todas teorias, ok? A segunda teoria é que os filhos de Deus, naquela época, os reis, faraós, pessoas importantes, eles se autodenominavam deuses. Então, quando fala os filhos de Deus, essa segunda linha teológica acredita que são os filhos das pessoas importantes, dos reis, dos líderes, dos faraós, com mulheres comuns, plebeias e pessoas comuns. Filhos de Deus com as filhas dos homens. Que é válida, mas também é uma teoria. As 3 são, né? E a terceira teoria, que para mim eu acho mais válida, mas também é uma teoria, quando fala que os filhos de Deus são os descendentes de Sete, porque eles eram filhos de Deus,
E as filhas dos homens são os descendentes de Cã, porque ele foi amaldiçoado, então ele não era tido como filho de Deus, ele era tido como uma pessoa comum. Então os filhos de Deus, ou seja, os descendentes de Cã, começaram a se misturar com os descendentes de... Os descendentes de Sete começaram a se misturar com os descendentes de Cã. E como os descendentes de Cã estavam corrompidos e amaldiçoados, começou a ter essa corrupção no gênero humano, a ponto de virar uma bagunça, como na época de Noé, e Deus precisar destruir toda a humanidade. Independente de qual seja a linha teológica, todas elas são teorias, mas fato é que a humanidade se corrompeu de um nível terrível. E a Bíblia fala que nos últimos dias serão como nos dias de Noé. Nós estamos vivendo hoje o que Noé, muitas coisas do que Noé viveu naquela época. Nós estamos vivendo hoje uma época terrível. Então Deus ele vai precisar recomeçar todas as coisas. E ele vai passar por toda a terra para procurar um justo sequer. E ele não acha ninguém a não ser Noé. E aí eu vou te fazer uma pergunta para você ir embora pensando com ela. Deus falou que nunca mais iria destruir a terra com o dilúvio, com a água. Com a falta dela ele não falou nada, mas com o dilúvio ele falou que nunca destruiria. Mas se hoje nós estamos vivendo muitas coisas, igual como nos tempos de Noé, se hoje Deus fosse destruir toda a humanidade novamente, será que ele acharia um justo em você? Você seria o Noé da sua geração? Ou será que você seria levado com todo o resto? Deus te abençoe, até amanhã.